Fala galera, belezinha? Depois de falar um pouquinho mais sobre os maiores campeões estaduais aqui do Brasil, se você quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com mais um capítulo sensacional da série Clássicos pelo Mundo. Mas antes de qualquer coisa você já sabe, né? Deixa seu like maroto aqui embaixo, marca seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal que eu quero chegar logo em 2.000 inscritos. E também não esquece de curtir a página lá no Facebook que tem novidade todo dia. Como a maioria de vocês já deve saber, o Colorado, que é um dos maiores clubes do país, um dos mais vencedores também, não está atravessando uma boa fase, tanto é que está na Série B. E agora, né, por conta disso e também com o fim do estadual, é muito difícil que aconteça um Grenal nesse ano. Só se for na Copa do Brasil, mas mano, tem que ter muita combinação de resultado. Com isso eu fiquei pensando aqui e decidi fazer o vídeo de hoje justamente o duelo entre azuis e vermelhos. O derby gigante que divide o Rio Grande do Sul. É o clássico entre tricolores e colorados, Grêmio e Internacional. E hoje, até para entrar no clima, eu tô de quê? De azul e vermelho para falar sobre o clássico. Bom, e antes de começar a falar sobre essa rivalidade em si, que pra mim, com toda certeza, é uma das maiores do mundo, eu preciso falar pra vocês como e quando surgiram os dois protagonistas de hoje. E o primeiro a surgir foi o Grêmio, fundado em 15 de setembro de 1903, estando agora com 113 aninhos. E 6 anos mais tarde veio o Internacional, fundado no dia 4 de abril de 1909, completando recentemente 108 anos de idade. E o início deles no futebol foi em meio a algumas dificuldades, principalmente na transição do amadorismo para a era profissional. Mas ainda assim, também por ter nascido antes, o Grêmio saiu em vantagem. Prova disso é o resultado do primeiro Grenal da história, disputado no dia 18 de julho de 1909, quando o recém-nascido Colorado convidou o tricolor, com então 6 anos de idade, para disputar um amistoso. E ele terminou com um histórico e elástico placar de 10-0 para o time azul. Pouco tempo depois, em 1919 para ser mais exato, veio a primeira competição oficial do Rio Grande do Sul, o Gauchão. E o Grêmio até que começou bem, mas ele acabou sendo vice nas duas primeiras edições, perdendo primeiro para o Brasil de Pelotas e depois para o Guarani de Bagé. Mas logo depois o tricolor se recuperou e venceu as duas edições seguintes. Aí o campeonato teve uma breve parada, ficando sem ser realizado em 23 e em 24. Tudo isso por conta da Revolução de 1923, um movimento armado que durou aproximadamente 11 meses, envolvendo as elites do Rio Grande do Sul, onde chimangos e margatos se enfrentaram por conta da reeleição de Borges de Medeiros. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa revolução, é só ler o livro O Arquipélago, de Érico Veríssimo. É a terceira parte da trilogia O Tempo e o Vento. Aí depois disso os confrontos entre Grêmio e Inter foram ficando mais frequentes. Até que em 1926 surgiu a tão conhecida expressão Grenal, para se referir aos duelos entre vermelhos e azuis. Nossa, mas então o duelo entre eles ficou tão importante assim para ganhar um nome? Ainda não. Na verdade a expressão surgiu quando o jornalista Ivo dos Santos Moraes, que era torcedor do Grêmio, cansado de escrever toda hora por extenso o nome das duas equipes, decidiu criar esse termo. Mas realmente depois disso a rivalidade entre eles começou a aumentar. Até porque no início da década de 40 o Inter conseguiu um hexacampeonato consecutivo no Gauchão, de 1940 a 1945, obrigando o Grêmio, alguns anos mais tarde, a dar uma resposta, conquistando o hepta seguido de 62 até 68. E foi exatamente no início dos anos 70 que a dupla gaúcha começou a ganhar um certo destaque no cenário nacional. Na verdade, quem começou a ter essa representatividade mesmo pelo Brasil foi o Internacional, conquistando logo 3 campeonatos brasileiros, em 75, 76 e 79, sendo esse último de forma invicta, o que até hoje ninguém conseguiu repetir. Ah, e nesse tempo o Colorado também dominou o estado, levantando mais 7 taças durante a década. Já o período glorioso do Grêmio aconteceu nas 2 décadas seguintes, quando a equipe voltou a dominar o Rio Grande do Sul, também com um hexa seguido, e levantou suas primeiras taças nacionais. 2 brasileiros em 81 e 96 e 3 Copas do Brasil, em 89, 94 e 97. Só que ao contrário do rival, que não conquistou nada no período glorioso do Colorado, o Inter levantou uma taça nacional nesse período, em 1992, quando conquistou a Copa do Brasil. Só que o tricolor não se contentou apenas com conquistas nacionais. Eles queriam mais e conseguiram. Em 83 veio a Libertadores e o Mundial, ou Intercontinental se vocês preferirem. Em 95, outra Libertadores. E no ano seguinte, a Recopa. Enquanto o Inter teve que esperar um certo tempo para conseguir fazer frente ao rival.
E olha que a resposta do Colorado foi muito bem dada. Em apenas 4 anos, o time vermelho repetiu o feito do maior rival. Em 2006 conquistou a América e o mundo, repetindo o feito continental em 2010. Nesse ano o Mundial só não veio por causa de um certo Mazembe. Momento feito para a entrada da área, eles vão chegando com perigo, o jogo ficou perigoso! Gol do Mazembe! E além disso, o Inter ainda levantou as taças da Recopa em 2007 e 2011, da Copa Sul-Americana de 2008 e da Copa Suruga em 2009, se auto-intitulando o campeão de tudo. E o pior pro torcedor gremista é que essa melhor fase da história do rival coincidiu justamente com uma das piores épocas do Grêmio, que além do rebaixamento para a Série B em 2004, teve que aguentar alguns anos na fila. Só que isso acabou na temporada passada e em grande estilo, com o título da Copa do Brasil e a queda do Inter para a segundona. E agora chegou aquela hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem. E para começar, vamos aos títulos onde a disputa é bastante equilibrada. Se no Campeonato Gaúcho e no Brasileirão a vantagem é vermelha, já que o Inter tem 46 títulos contra 36 e 3 contra 2, na Copa do Brasil a vantagem é azul, 5-1 pro Grêmio. Já internacionalmente falando, se na Libertadores e no Mundial há um empate em 2-2 e 1-1, na Recopa e na Sul-Americana o Inter volta a vencer, 2-1 e 1-0. Só lembrando que o Grêmio tem a Série B de 2005 e o Inter pode ter a de 2017. Já quando o assunto é histórico de confrontos, a vantagem é bem vermelha. No total são 409 duelos, com 154 vitórias coloradas, 127 tricolores, além de 128 empates. Lembrando que o Grêmio liderava os números do Grenal até o duelo 89, quando o Inter venceu por 4-2 e superou o número de vitórias no confronto, o que até hoje ainda não foi superado. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E eu sei que eu poderia falar do histórico Grenal 360, do gol 1000 da história do duelo, marcado por Fernandão na vitória por 2-0, ou do primeiro clássico internacional, disputado no Uruguai e vencido pelo Grêmio por 2-1 em 2011, mas para hoje eu decidi pegar 2 goleadas, uma para cada. Então, vamos a elas. E o primeiro jogo marcante de hoje aconteceu na final do Gauchão de 2014, o primeiro Grenal decisivo que foi disputado fora de Porto Alegre. Depois de liderarem seus respectivos grupos, a dupla Grenal foi avançando no mata-mata sem grandes dificuldades. E enquanto o Inter passou por cima de Cruzeiro e Caxias, o Grêmio bateu Juventude e Brasil de Pelotas. E se no primeiro jogo da final, em plena arena do Grêmio, a vitória do Inter foi apertada por 2-1, na volta foi um verdadeiro chocolate colorado, que abriu o placar logo aos 26 minutos com o ídolo máximo D'Alessandro. Depois, já na etapa final, o Inter ampliou com Alex aos 5, Alan Patrick aos 10 e novamente com Alex aos 12. E antes do fim, o tricolor até descontou com o Hernando, que marcou contra, mas ficou nisso, título garantido para o lado vermelho. A resposta gremista, no entanto, veio um ano depois, no Campeonato Brasileiro de 2015. A competição ainda estava no primeiro turno, quase virando para o segundo. E enquanto o Grêmio estava brigando na parte alta da tabela, lá na terceira colocação, o Inter não vinha caminhando muito bem, lá na singela 12ª posição. Até que na rodada 17, eles se encontraram. E jogando diante de sua torcida, o Grêmio aplicou a maior goleada dos últimos Grenais. Primeiro, Juliano abriu o placar aos 36. Depois, já no fim do primeiro tempo, Luan balançou as redes 2 vezes, aos 43 e aos 47. Já na etapa final, aos 31, Fernandinho marcou o quarto. E perto do fim, aos 38, Hever contra deu números finais ao massacre. 38 minutos! 38 minutos! O Grêmio está fazendo 5-0. Hever estaria fazendo gol contra. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. E no final eu vou fazer um pouquinho diferente, né? De vez de colocar as 3 playlists, eu vou colocar as 2 que estão mais em alta aqui no canal. Não esquece, semana que vem eu tô de volta.